Paz do Senhor a todos, amém? Vamos nos colocar de pé na casa do Senhor, aleluia. Você que veio aí preparado com a palavra do Senhor, abra por favor em Salmos 100, Diácono Fernando pode colocar lá também, Salmos 100. Queridos, hoje lendo, orando, num tempo de devocional com o Senhor, como o Senhor ministrou no meu coração através desse salmo, e eu quero começar hoje esse culto ao Senhor declarando esse salmo, amém? Diz assim a palavra dele: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Repita assim comigo: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Aleluia, glória a Deus pela palavra do Senhor, que é tão viva, que é tão eficaz, que fala conosco de uma forma sobrenatural. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Você que está aí na sua casa, você que está aqui no templo conosco, vamos entronizando essa presença gostosa, porque nós queremos entrar às portas para cantar, para declarar, para louvar, para render graças de todo o nosso coração ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui, que o Senhor, Pai, já preparou esse dia, esse momento para nós estarmos na sua presença, que o Senhor está aqui, que o Senhor está em cada casa, Pai, porque o Senhor habita dentro de nós, o Senhor está nos nossos corações, nós podemos te sentir a cada momento, Senhor. Nós queremos declarar, Jesus, que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós rendemos graças a ti, Senhor, que nós reconhecemos o seu amor, a sua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Nós queremos entregar, Jesus, não só um culto a ti, Jesus, mas nós queremos entregar corações rendidos a ti, Senhor. Queremos entregar nossas vidas no seu altar, Deus, todo o nosso coração, a nossa mente, a nossa rendição, as nossas vidas, Pai, em adoração. Queremos entregar a ti, Jesus, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda glória, toda exaltação ao teu nome. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Receba, Senhor. Santo, 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 santo. Queremos declarar isso, Pai. O Senhor está em nosso meio, Pai, e que nós sentimos, Pai, a sua presença, Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, oh, curando, Pai, multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu Estás aqui, Senhor Jesus. Estás aqui, Senhor Jesus. Estás aqui, Senhor Jesus. Queremos em todo tempo, Pai, sentir a Sua presença. A Sua presença, Jesus, é tudo que nós precisamos, Pai. A Sua presença, Senhor, é tudo que nós precisamos, Jesus. A Sua presença nos liberta, Pai. A Sua presença cura, Pai. A Sua presença salva. Oh, Senhor Jesus, não nos deixe nunca sem a Tua presença. Tua presença, Deus. A Tua presença enxuga lágrimas, Deus. A Sua presença sara feridas. A Sua presença, Deus. A Tua presença, Deus, é tudo, tudo, Pai. Oh, que precisamos, Deus. Oh, que precisamos, que precisamos. Tua presença, Deus. Tua presença, Tua presença, Tua presença, Senhor. Tua presença. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! Este é quem tu és, ó Deus. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Venha, ó Pai, nos esconder em Ti, ó Pai, nessa noite. Não queremos estar em outro lugar, ó Pai, senão debaixo das Tuas asas, Pai, debaixo da Tua proteção. Oh, esconda-me em Ti, Senhor. Esconda-me debaixo do Teu amor. Queremos mais da Tua presença. Oh, santo és, santo é o Senhor. Oh, santo, santo és. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Oh, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Erga sua mão pro alto e declara bem forte agora como você ama o nome dEle. Declare: como eu amo o Seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Oh, como eu Te amo, Pai. Como eu amo o Seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor, debaixo das Tuas asas. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Como eu amo o Seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Declare, declare. Oh. Como eu amo o Seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual
Yeshua, meu amado. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Mais uma vez, Santo é o Senhor, Pai. Ó Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Como Tu és maravilhoso, Deus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Que nessa noite, Pai, nossos corações, nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, para ouvir o Senhor bater a porta. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente abrir a porta e receber o Senhor, recebê-lo como Senhor da nossa vida. Ó Deus, Te recebemos, ó Pai, como autor e consumador da nossa fé. Te recebemos, Senhor, como Cordeiro vivo, porque um dia, ó Pai, se entregaste a uma morte de cruz, para que pudéssemos ter vida, e aceitamos o Teu sacrifício, Senhor, e recebemos o Teu amor. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Ouvi o meu Senhor
coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, somente aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, declare. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa fluir. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa o Espírito Santo te queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa ele fluir em você. Larará, 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 suas vozes vão cantar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, Pai, venha nos queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, oh. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Oh, Pai, gratos somos a Ti, ó Deus. Gratos somos a Ti, ó Pai, pelo Teu amor. Um amor que nunca se cansou de nós. Um amor que nunca deixou nos desistir. Um amor que a cada dia tem nos dado mais força para enfrentar as diversidades da vida. O Senhor venha, ó Pai, fluir este amor em nós nessa noite. O Senhor venha estar, ó Pai, nos fluindo, Pai, nos fluindo no Teu Espírito. O Senhor venha estar queimando em nossos corações, ó Pai. Venha fluir em nós, Senhor. Venha fluir em nós. Queremos Te louvar e Te adorar. Santo é, oh Santo é. Queimamos o incenso a Ti. Queimamos o incenso a Ti. Queimamos o incenso a Ti. Santo, Santo. Aproveita deixando o Espírito Santo te queimar. E sinta-se à vontade para louvar a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Sinta-se à vontade nessa noite. Oh. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh. Altar a Ti. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por esses momentos na Tua presença. Obrigada, Jesus, por se fazer presente nas nossas vidas, por passear em nosso meio, Jesus, por nos tocar, nos encher. Nós Te louvamos, Deus. Pai querido, Pai amado, quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui e de cada pessoa que está em casa também, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abrir as nossas mentes, os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor precisa nos ensinar, quer nos fazer enxergar como noiva, como igreja. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Eu apresento a vida do pastor Lucas diante de Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esvazie ele de todo eu. Que o Senhor Deus esteja falando através da mente, do coração, enchendo, Pai, enchendo ele, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que Ele possa, Pai, derramar sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz, amém? Hoje eu estou absurdamente feliz com uma informação que Deus me deu. E eu confesso para vocês que eu não sabia, eu descobri só hoje. Que hoje, dia 14 de maio, é aniversário do Estado de Israel. A história daquele país, que é justamente aquilo que eu venho a ministrar hoje. Por uma jesucidência, por uma absurda jesucidência, é logo hoje, o dia especial em que nasceu o país Israel. E eu fico, não tinha como Deus ter planejado de uma maneira mais detalhada do que essa. Eu confesso que eu não tive esse capricho, essa organização de planejar essa pregação para hoje. Mas Deus fez isso por conta dele. E por uma jesucidência,
é justamente sobre esse tema que nós vamos falar. Aliás, que nós já começamos a falar sobre isso, amém? Então, eu realmente fiquei muito feliz em saber que hoje, 14 de maio, é o dia do Estado de Israel. Deus amado, quero, Pai, pedir a sua presença mais uma vez, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor tome conta do meu coração, da minha mente e da mente de cada pessoa que está conectada aqui conosco, Deus, dos que estão aqui presentes, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a mantermos, Deus, a nossa mente focada em Ti, Pai, para nós entendermos um pouco da sua história, Deus, e do que o Senhor tem feito com o seu povo. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, amém. Amém, queridos. Eu quero fazer um breve resumo daquilo que nós falamos quinta passada. Porque quinta passada eu comecei a falar um pouco sobre a história de Israel, mas para você que perdeu o episódio da quinta passada, eu te convido, te incentivo a assisti-lo, porque tem uma riqueza de detalhes muito maior do que esses 5 minutos que eu vou resumir algumas centenas de anos correspondente à história do povo de Deus. Ok, eu iniciei falando a respeito de Abraão. Nós estamos aqui para falar sobre a história do povo de Deus, amém? E por quê? Porque a história do povo de Deus é milenar e às vezes é difícil nós entendermos o momento que estamos vivendo dentro do plano de Deus. Então nós estamos passando um panorama bíblico desde o início dessa história até os dias atuais. Então eu falei um pouco a respeito de Abraão, tudo começou com ele, o pai da fé. A gente chama ele de pai da fé porque ele era amigo de Deus, e Deus virou para ele e falou assim: Abraão, como você tem um coração muito fiel, como você é meu amigo, eu fiz um monte de promessa para você. Isso está lá em Gênesis 12, você lê depois, mas é maravilhoso, e é fundamental você entender essa parte, porque Deus vira para Abraão e fala assim: ó, eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, eu te multiplicarei sobre a terra, bendito serás onde fores, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então é fundamental você entender essa promessa feita a Abraão. E ela termina falando assim: que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui eu e você. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Amém? Por causa dessa promessa, dessa aliança que Deus fez com Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, que continuou essa aliança, que teve um filho chamado Jacó, que continuou esta aliança. Na verdade, Jacó, ele era um homem que não seguia os princípios de Deus, até que ele teve um encontro com Deus, foi transformado e Deus alterou o nome dele para Israel. Então aqui nós temos os patriarcas, Abrão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Um dos filhos, José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi traído, e foi parar lá no Egito, escravo. Deus o abençoou, e ele se transformou em governador do Egito. Era o homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas de Faraó. Enfim, a história é linda, é maravilhosa, mas naquele tempo que ele era governador, houve fome naquela região. E a família de José vai para o Egito. José traz a sua família para o Egito, porque ele está numa posição de governador. Acontece que José morre, assim como Faraó. E as próximas gerações, elas vêm. E essas gerações são escravizadas pelos próximos faraós. E assim o povo de Deus vive escravo no Egito por 400 anos. Até que o povo clama a Deus pela aliança que ele tinha feito com Abraão, o patriarca. Deus ouve o clamor do povo e levanta Moisés. Moisés, ele é levantado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Então o povo, liderado por Moisés, passa
por 40 anos no deserto, fugindo do Egito, fugindo não, porque foram libertos por Deus do Egito, e eles estão indo rumo à terra prometida. Qual terra prometida? A terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Uma terra maravilhosa, que manava leite e mel, Canaã, Israel, era essa a terra. Amém? Tudo isso aconteceu, até que chegou um momento em que Moisés chegou aos pés da terra prometida, na beira do rio Jordão. Esse é outro momento fundamental que você precisa entender, que nós demos bastante ênfase. Porque nesse momento, Moisés sabia que ele iria morrer, que ele ia para o céu. Ele não ia entrar na terra prometida. E ele chegou no rio Jordão. O rio Jordão está aqui, se ele atravessasse o rio Jordão, ele estaria na terra prometida. Então ele sabia que chegou o fim dele, e ele precisava dar suas últimas palavras para o povo de Deus. Vamos lembrar que durante esses 40 anos, Moisés escreveu as leis, todos os costumes, todos os hábitos que o povo de Deus tinha que ter. E por que Moisés? Porque diz a Bíblia que nunca existiu e nunca existirá alguém como Moisés. Alguém que falasse face a face com Deus. Ele foi a pessoa que já pisou nesse planeta que teve mais intimidade com Deus. E Deus falava face a face e ele escrevia aquilo que era importante, aquilo que Deus mandava como lei para o povo. Então, quando Moisés chegou na beira do rio Jordão, que ele ia morrer, ele precisava falar suas últimas palavras. E ali, ele clamou os céus e a terra, e ele fez uma proposta para aquele povo. Uma palavra profética, fundamental, que você precisa entender. Ele foi lá e mandou todas as lideranças, todos os anciãos, todos os líderes de cada uma das tribos, que viessem, que se congregassem com ele. E daí ele vai lá e fala assim: gente, presta atenção, está aqui a terra prometida, a terra que Deus prometeu dar para os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. A terra da aliança que ele fez com seus antecedentes. Então, vocês podem escolher o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Eu estou clamando os céus e a terra como testemunhas contra vocês, povo de Israel, povo de Deus, que eu estou propondo a bênção ou a maldição. Se vocês andarem nos caminhos de Deus, vocês vão ser prósperos, e Deus vai engrandecer o nome de vocês, vocês serão uma nação poderosa, e tem uma série de bênçãos. Mas, se vocês quebrarem a aliança que os seus pais Abraão, Isaac e Jacó fizeram lá atrás com Deus, Deus não tem mais compromisso com vocês, e Ele entregará vocês na mão dos seus inimigos, e vocês serão arrancados dessa terra que Deus está dando. E Moisés não ficou satisfeito, porque ele falou isso uma vez, e ele chamou de novo, e ele foi repetido, e ele foi enfático. Ele estava com muito temor diante de Deus. Então ele foi incisivo em clamar os céus e a terra como testemunhas, para que o povo escolhesse a bênção. Eis que eu convoco